Aconteceu um grave acidente na tarde dessa quinta-feira em Lages, uma fatalidade que acabou em morte em um local que até é conhecido por isso, Fernando. Pois é, a comunidade já está falando o seguinte, sempre no mesmo lugar, um acidente que vai se repetindo, sempre a mesma coisa acontece por lá, e a população está dizendo o seguinte, o que foi feito para tentar coibir esse tipo de acidente? Agora, mais uma vez, uma jovem perdeu a vida quando o carro caiu no rio. Vamos para lá? Vamos sim, vamos conversar com a Ana Carolina de Lima, ao vivo. A Ana vai contar para a gente, né, Ana, o que aconteceu e se esse resgate foi feito, como é que foi feito esse trabalho. Vocês acompanharam, Ana? Você está no local onde aconteceu o acidente? Bom dia para você. Oi, Sibeli, Fernando, bom dia. Sim, realmente foi um momento de muita tensão quando tudo isso aconteceu. Aconteceu ontem por volta das 16 horas. A gente acompanhou, o cinegrafista Kleber Rita também esteve aqui acompanhando o resgate dessa mulher. Foi um momento muito tenso, principalmente para os bombeiros e para a polícia militar. O que aconteceu? As guarnições foram chamadas por volta das 16 horas de que um carro havia caído aqui na Avenida Belisário Ramos, no Rio Cará. Lembrando que o Rio Cará é o principal rio aqui de Lages, ele corta toda a cidade, são duas vias e o rio aqui no meio. Como o Fernando falou, sempre no mesmo local. Infelizmente ontem caiu um Gol branco aqui e quando a polícia militar e os bombeiros chegaram, já havia uma mulher sendo arrastada pela correnteza. A mais de 800 metros aqui foi identificado o corpo, eles conseguiram retirar e colocaram ela no asfalto. Nesse momento, eles tentaram fazer massagem cardíaca, tentaram reanimar a mulher. A gente vê nas imagens os bombeiros bastante nervosos, bastante tensos, né, para tentar reanimar essa mulher, mas infelizmente não foi possível. Por conta disso, como a gente falou, sempre no mesmo lugar, gera aquela dúvida, né? Será que está tudo certo aqui na Avenida Belisário Ramos? Será que não falta estrutura? Por que tantos acidentes no mesmo local? Eu cheguei aqui um pouquinho mais cedo, conversei com os moradores e eles relataram que isso acontece com muita frequência, que eles estão muito cansados de ver essa falta de estrutura, essa falta de segurança, eles não se sentem mais à vontade nem para caminhar aqui nas proximidades por conta dos veículos. Inclusive, o seu Luiz está aqui comigo. Seu Luiz, por favor, a gente estava conversando e o seu Luiz mora há mais de 60 anos aqui, ao lado onde aconteceu o acidente, e ontem foi uma cena difícil, né, seu Luiz? O senhor me contou que nunca tinha visto uma mulher sendo arrastada. Como que foi essa situação? Ô, Ana Carolina, infelizmente, tinha que acontecer uma tragédia, porque esse pessoal do poder público tiraram a lombada. E faz mais de 4 anos fizemos abaixo-assinado, o tio Hélio, presidente do bairro, eu era vice, e tentamos de tudo para pôr de volta a lombada. E não colocaram. E segundo o poder público, esse pessoal que fica atrás de uma mesa aí no escritório, dizendo que aqui não tem movimento, não precisa lombada. Para você ter uma ideia, e o pessoal que está ouvindo, eu tenho vou fazer 68 anos, nasci e me criei no Morro do Posto. A minha casa é bem quase aqui na frente. Com essa pandemia, eu sou obrigado a ficar na minha sacada. Então, para mim me distrair, eu pegava uma folha de papel para vocês terem uma ideia. Quando não é hora de pique, assim, horário normal, passa em média nessas avenidas aqui, nas duas aqui, em média 200 carros por hora de cada lado. E numa velocidade que tem placa de 40, mas aqui, aonde nós estamos agora, faz uns 20 minutos, vocês podem perceber o tanto de carro e o movimento dos carros. E realmente, como a gente vê, os carros passam em altíssima velocidade por aqui, as placas não estão sendo respeitadas. A gente fala também no poder público, falta na estrutura, mas a gente entende que as pessoas precisam fazer sua parte também. A placa é 40, precisa passar a 40. Seu Luiz, o senhor sabe quantos acidentes o senhor já viu aqui? Quantos carros caem na Cará nesses 60 anos? Na verdade, antigamente isso aqui era um banhado. Depois fizeram um riacho e bem depois, aí que fizeram esse rio. Mas, para não exagerar, Ana Carolina, teve uma época na festa do Pinhão que numa semana de festa, de 10 dias de festa, caiu 15 carros aqui na nossa frente. 15 carros numa festa do Pinhão. Daí a gente fez um abaixo-assinado, tranquemos a rua. Na hora do meio-dia, aqueles caras ficaram parados aí, daí que arrumaram a lombada eletrônica. Mas agora, por exemplo, do outro lado ali tem um poste.
Daí a gente está na calçada lá para passar de lá para cá, é um perigo que os carros vêm na curva lá, uma velocidade, de medo tem que ficar longe. E quando está na ponte, para passar para lá, as árvores, tudo trancando a visão do povo. Então, infelizmente, eu não estou fazendo alarme aqui. Infelizmente, tem que mudar. E nós não queremos lombada eletrônica. Uma lombada física é tão simples de fazer. Em tudo quanto é cidade que a gente vai, tem lombada física de 2 metros. O carro tem que parar para o povo passar. Pode falar, Fernando, estou te ouvindo. Não, muito bom o relato, a gente está aqui acompanhando o relato do morador, essa preocupação. Agora a gente quer entender um pouquinho aqui, não é mesmo, Cibele? Vamos pedir para abrir a câmera aí. Onde você está? Como é que é o trajeto do carro aí? Para a gente entender o fluxo de veículos, né, Cibele, também como é que acontecem os acidentes. Se é numa curva ou se é no momento que as pessoas tentam acessar o acostamento. Inclusive, o próprio morador pode explicar, Ana, já que ele assiste da sacada, o que acontece que todos esses carros caem exatamente no mesmo ponto? Claro, vamos ver. Kleber e Rita, por favor, direciona a câmera aqui para o pessoal ver melhor, para o pessoal ver os carros passando. Seu Luiz, conta aqui para a gente, é nesse ponto geralmente que costumam acontecer os acidentes, né? Os veículos passam aqui, a gente vê inclusive que não tem acostamento em nenhuma das duas vias, viu, pessoal? Não, o negócio é o seguinte, tem uma sinaleira lá no Bar do Gordo, eles param lá e de lá para cá tem outra sinaleira ali no Sempre Verde. Só que de lá para cá o povo, os motoristas fazem disso aqui uma pista de corrida e não tem horário. Como se não bastasse, mais para frente aqui tem outra curva, eles diminuíram a pista, fizeram uma pista bem estreitinha, que só cabe um carro, não tem calçada, não tem nada. É uma dificuldade para pedreiro. Eu, infelizmente, inclusive eu parei de andar até de bicicleta, até de a pé. Seguro. Até de a pé, para você vir na calçada, que nem você está mostrando ali, você tem medo que venha um carro lá e se perca. Aqui onde está essa construção, era uma casa velha. Um carro entrou dentro da casa ali, ó. Um carro chegou a entrar na casa aqui. A curva entrou dentro da casa ali, daí desmancharam a casa e estão fazendo uma construção. Olha só, gente, para a gente entender, então, aqui não só os veículos, toda semana a gente já trouxe no SBT Meio-Dia diversas vezes a quantidade de carros que já caíram aqui no Rio Cará. O Luiz contando que um carro chegou a entrar na casa. Realmente é uma grande preocupação dos moradores, assim como o seu Luiz, mas agora eu quero mostrar para vocês que hoje pela manhã nós fomos até o Diretran, que é o órgão responsável por essa estrutura, para saber, né, se está tudo certo aqui mesmo e o que vai ser feito, se vai ser tomada alguma atitude. Vou deixar agora com vocês o que nos falou o secretário do Diretran, olha só. Fazer a colocação no guarda-reio tem que ter um estudo primeiro. E o estudo indica que ali não há necessidade. Por quê? Porque ali é uma reta. Então, o que houve ali nesse acidente ontem, além de ser uma fatalidade, eu vejo uma soma de 2 fatores, a velocidade e a chuva intensa. Porque ali tem ocorrido acidentes ali, mas é devido à velocidade. Sempre através da velocidade excessiva, o pessoal não consegue fazer a curva e acaba adentrando ao Cará ou pegando o poste do outro lado. Naquele local do acidente não deve ser colocado guarda-reio neste próximo momento. Não, não há previsão. Ali há previsão de ser instalada uma lombada eletrônica após a realização da licitação. Então, como bem falou o diretor do Diretran, que é o órgão responsável por essa estrutura, os guarda-reios são colocados somente em pontos considerados críticos. É feito um estudo em cada local para ver se é considerado crítico ou não. De acordo com o diretor do Diretran, o senhor Newton, este aqui não é considerado um ponto crítico, logo não há guarda-reio e no planejamento da prefeitura também eles não devem colocar guarda-reio nesse local. Está no planejamento uma licitação para colocar uma lombada eletrônica. Como o seu Luiz falou também, eu me recordo, havia uma lombada eletrônica aqui desse outro lado e haviam menos acidentes de fato. Essa lombada eletrônica ela já foi retirada há cerca de 4 anos e aí a gente infelizmente viu aumentar os acidentes aqui na Avenida Belisário Ramos, nas proximidades do Rio Cará. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Ana, pelas informações. A gente pôde ver ali, né, que o nível do rio hoje está mais baixo, mas durante o acidente estava muito cheio. Só uma lombada, será que resolveria, Fernando? Se a gente viu que as pessoas, até para acessar o acostamento, acabam caindo nesse rio. Se você vê ali a situação onde está a Ana, eles poderiam ter aberto mais e mostrar que não tem guarda-reio. É uma ponte, né? Eu conheço lá, são 2 avenidas. E no meio das 2 avenidas, o Rio Cará. Hoje, o rio está com nível bem abaixo. No acidente, olha, Licibeli, aí sim é um rio, né? Com correnteza, aí sim, por isso dá para entender por que a jovem foi arrastada, o carro ficou submerso, dá para entender. Agora, o que os moradores estão falando é o seguinte, pelo que eu conheço lá, não consegui entender nessa participação da Ana, mas pelo que eu conheço lá, é o seguinte, o pessoal vem pela avenida e tem que fazer um contorno para atravessar
para pegar, por exemplo, a outra pista da avenida, as outras pistas, porque lá é duplicado. O que acontece nesse momento em que faz a curva, para passar pelo rio não tem guarda-reio, e aí acaba se perdendo ali o motorista. Diversas vezes isso já aconteceu, e a prefeitura disse o que, Sibeli? Guarda-reio só em local de risco. Só em local considerado crítico. Crítico, é. De repente tem que reavaliar esse tipo de levantamento que está sendo feito na cidade. Agora, como o senhor Luiz falou, né, precisou acontecer uma tragédia para que fosse chamada a atenção de todas as autoridades para esse local, mas achei curioso que a medida seria só a lombada. Eu acho que precisa sim do reforço da segurança. A gente vai seguir acompanhando, a Ana também, já que é uma região crítica, sim, que já registrou muitos acidentes. Agora esse mais recente com morte, foi o mais grave, né, dos últimos tempos. Então, a região agora precisa, né, de atenção. A gente viu o seu Luiz ali, morador do bairro, indignado. Ele acompanha da casa dele os acidentes. Imagina a aflição de um morador sabendo que é área de risco e que os motoristas estão muito ali muitos se arriscando a caírem, né, a se acidentarem como tantos outros. Plantaram uns arbustos lá para justamente tentar, né, segurar os veículos no momento em que eles saem da pista em direção ao rio. Mas os arbustos já não estão dando conta, como o próprio morador trouxe para a gente aqui. E aí acontece 1, 2, 3 vezes e a prefeitura avalia como um local ainda sem risco para a proteção com guarda-reio. Agora morreu uma jovem, né, 19 anos de idade. O que mais precisa acontecer por lá? Este é o nosso SBT Comunidade. Vocês viram quanto estava furioso este morador de Lages, na Serra Catarinense? Revoltado mesmo. Assistiu o acidente e, infelizmente, mais uma morte por lá.